tudo bem? Estou só a fazer um compasso de espera pelo Hugo. Olá Fraga, olá Sofia. Estou só à espera que o Hugo entre. Olá Pedro Lima. Olá Anaísa. Bom, eu vou começar, entretanto o Hugo vai entrar. Bem-vindos, espero que estejam todos bem. Hoje em dia vivemos tempos de incerteza, tempos de insegurança, tempos de exceção. A maioria de nós está em casa, mas existem muitos milhares que continuam a trabalhar em funções mais ou menos essenciais, mas todos nós temos a ansiedade de saber o amanhã. Por isso pensei em fazer este direto, porque nos últimos dias, nos vários grupos do WhatsApp e Messenger que tenho com amigos, têm sido levantadas várias dúvidas sobre a legislação laboral, os direitos dos trabalhadores, sobre a insegurança, sobre a precariedade, e por isso pensei fazer este vídeo. Este direto, farei um segundo direto na sexta-feira, no final anunciarei com quem. Mas escolhi fazer com o Carvalho Gonçalves, porque ele é advogado, trabalha na área da legislação laboral, disponibilizou-se para dar o seu contributo e esclarecer algumas das dúvidas que me foram colocando nos últimos dias. Por isso vamos só fazer um momento de espera para que o Hugo entre e eu o possa chamar. Vou ver só aqui se ele está já aqui. Penso que não. Vamos só aguardar. Entrou agora. Vamos então chamar o Hugo. Isto é a primeira vez que estou a fazer isto. Hugo, estás a ser convidado. Olá, Hugo. Tudo bem? Nacional, tudo bem? Está tudo bem? Como é que está? Então, Presidente da República. Está tudo bem? Está tudo bem, então. Obrigado pelo teu convite. Não sei se já estavas aqui há muito tempo. É verdade. Já estavas aqui há muito tempo, não sei. Não. Há um minuto, nem isso. Vieste mesmo no timing certo. Obrigado por aceitares este desafio. Lembrei-me de ti porque noutros contextos partidários fomos falando muito sobre a legislação laboral, sempre na ótica de que a legislação laboral é para defender o trabalhador na relação sempre desequilibrada com a entidade patronal, mas hoje em dia, com o coronavírus, com a crise económica que estamos a ter, muitas pessoas vêm-se na dúvida sobre os seus direitos, sobre o amanhã no seu trabalho, e por isso lembrei-me de convidar para este desafio, no fundo para o mais rapidamente possível e com o maior número de pessoas possível, esclarecermos uma série de dúvidas que me têm colocado. Eu vou começar por falar uma das que são mais habituais, que é um trabalhador nesta fase é obrigado a gozar férias, isto é, as férias não foram marcadas, existe uma quebra de atividade ou a empresa fechou, o trabalhador é obrigado a aceitar, por imposição patronal, usufruir das férias agora, neste período? Bom, Tiago, antes de mais, deixa-me só fazer 3 avisos à navegação. O primeiro é pedir-te desculpa porque eu tive que me recatar aqui num canto e eu não tenho uma grande prateleira de livros atrás de mim. Não tem sido o hábito. Eu também não. Portanto, eu já perdi o campeonato das prateleiras de livros. Dizer-te também que é um grande prazer que me dás, uma grande oportunidade que me dás, porque esta é a minha atividade profissional. E no momento que nós atravessamos as dificuldades que nós atravessamos, uns sabem cantar, outros sabem tocar. Eu acho que esta é uma forma que me dás de eu poder dar um contributo também a partir de casa para ajudar as pessoas com dúvidas que eu tenho certeza que vão surgindo, imensas, e todos os dias surgem dúvidas diferentes. Eu tenho visto isso na minha atividade profissional. O terceiro ponto tem a ver com a cadência da legislação laboral. Praticamente desde que isto tem começado, ou desde que isto começou, nós temos legislação praticamente todos os dias. Aliás, nós chegámos a ter a legislação, dando o exemplo, por exemplo, da legislação ou da regulamentação do layoff, nós chegámos a ter a regulamentação, depois praticamente no dia a seguir uma retificação,
depois uma alteração, e espera-se ou fala-se que hoje ou amanhã surgirá uma nova alteração. E, portanto, mesmo para nós profissionais, isto tem sido difícil acompanhar, quanto mais, imagino eu, para os trabalhadores e para os próprios empresários acompanharem esta cadência legislativa. Além disso, o campo do direito do trabalho é um campo de difícil interpretação na prática. E esse é um dos grandes problemas que nós vemos no dia a dia. Portanto, aquilo que eu vou transmitir é a minha opinião pessoal, a minha opinião profissional, que vale o valor que vocês quiserem dar e que é sempre suscetível de rebate e de entendimentos diferentes. E, aliás, isto pode até alterar, o que eu estou a dizer hoje pode alterar amanhã. E mais. Sim. Hoje, a legislação laboral tem até um aspecto que é a legislação laboral é diferente, muitas vezes, por causa daquele palavrão da contratação coletiva, é diferente de setor para setor. E, portanto, aquilo que eu vou dar é uma visão geral e, portanto, não dispensa de, se algo que eu vos disser aqui vos fizesse soar alguma campainha, vocês aproveitarem e dizer, bem, eu já ouvi isto, eu fiquei com esta pulga atrás da orelha, e contactem um profissional, acho que é a melhor forma que têm de ver o vosso caso concreto. Começando, eu vou às vezes olhar aqui para o lado porque eu tomei aqui umas notas, portanto, eu não estou a pensar, estou mesmo a contar as minhas notas. E, portanto, nesta questão das férias, esta questão das férias tem sido das que mais têm sido colocadas aos trabalhadores. Muitas empresas estão a optar por comunicar aos trabalhadores a possibilidade de gozarem as suas férias, neste momento, muitas vezes com a argumentação de que isso corresponde a poderem ficar com 100% do seu vencimento. E nós sabemos que a situação é difícil em muitos casos, mas o meu papel também aqui é dizer quais são os direitos dos trabalhadores perante uma abordagem desta natureza. E neste caso, se calhar convém nós pensarmos como é que funciona a marcação das férias. A marcação das férias, em geral, eu depois especifico algumas diferenças, surge do acordo entre a entidade empregadora e o trabalhador. Esta é a norma geral. Há algumas situações, naturalmente, em que o acordo não é possível. E quando o acordo não é possível, cabe à entidade empregadora marcar as férias. Ora, esta marcação das férias tem, no entanto, condicionantes. Uma delas é que a marcação das férias não estava pensada para o Covid, de certeza, mas só pode ser feita, imposta pela entidade empregadora, entre 1 de maio e 31 de outubro. Fora deste período... Se não chegarem a acordo, a entidade patronal pode impor, mas só num determinado período que não é condizente com o momento que estamos agora a viver. Da qual? Entre 1 de maio e 31 de outubro. Ora, o trabalhador pode, portanto, neste momento, recusar essa abordagem de serem marcadas as férias neste momento, ou seja, não, a entidade empregadora não pode impor as férias neste momento. Isto tem aqui algumas... Temos sempre que olhar para a situação em concreto, porque, por exemplo, no setor do turismo, este período que eu referi, de 1 de maio a 31 de outubro, a entidade empregadora pode pôr a marcação deste período, mas só 25%. Ou seja, o resto já não será assim. Ou seja, há particularidade de setor para setor. Além de mais, estamos a falar aqui no caso das pequenas e médias empresas e grandes empresas. No setor das microempresas, para facilitar, porque isto tem outros requisitos, no setor das microempresas, que são com menos de 10 trabalhadores, aí a entidade empregadora pode marcar a qualquer altura. Portanto, se estivermos a falar de um pequeno negócio, a entidade empregadora poderá marcar a qualquer altura. Acima de 10 trabalhadores, depende do acordo ou na falta de acordo. Só pode marcar entre o período de 1 de maio a 31 de outubro. Agora, há outras especificações que eu acho que é importante nós pensarmos aqui neste caso. Imaginemos o cenário em que o trabalhador tem férias que não gozou do ano passado. Porque nós estamos no início do ano e pode ter acontecido. As férias, quando não são gozadas no próprio ano em que são devidas, são transportadas para... E no ano elas podem ser gozadas até 30 de abril do ano seguinte. Ora, nós estaremos eventualmente dentro desse período e aqui poderá dar-se o caso. Isto é discutível porque, mais uma vez, a legislação laboral não está pensada para um momento destes e nós não sabemos que entendimentos é que os tribunais, por exemplo, terão perante casos que estejam relacionados com este período excepcional, mas aqui neste caso julgo que poderá impor a marcação durante este período. Mas eu julgo, e não tenho a certeza de digo porquê, porque o direito a férias é um período irrenunciável. O trabalhador não pode renunciar às suas férias. Não pode dizer, tem direito a 22 dias, pá, e este ano não quero usar. Troco isso em remuneração. Não pode fazer. É um direito irrenunciável. E é além de ser um direito irrenunciável, há uma cláusula geral para as férias que dizem, até para evitar que quando a empresa marca por sua própria iniciativa esse período,
Se eu tiver a falar de alguma coisa que eu diga mais complexo, tu põe-me no Para mim, sítio para não. eu tentar Se tiver conter o meu juridiquês. Sim. Este direito de férias tem uma cláusula geral, é que deve ser exercido de modo a proporcionar ao trabalhador uma recuperação física e psicológica. A legislação Não, fala cara. mesmo na participação social e cultural. Ora, eu tenho muitas dúvidas que seja qual for o período, que sejam marcadas as férias, mesmo com o acordo do trabalhador, porque elas são irrenunciáveis pelo próprio trabalhador, que neste período as férias estejam garantidas com o sentido que as férias têm. Ou seja, que é permitir essa recuperação. Nós ouvimos muitas vezes isolamento não são férias. Sim, claro. Nós ouvimos outra coisa e não são. Sim, porque Então a nós ideia podemos. é estar com a família, é conviver, é, no fundo, recuperar energias, não é? Não é o caso neste momento. Que é discutível que neste momento tu possas fazer. Mesmo numa situação de acordo, nós podemos ter esta situação em que esse período de férias seja nulo. E, aliás, nós sabemos que há acordos que são acordos entre aspas, não é? Há um acordo que é ou queres disto ou queres disto. Claro. E nessas circunstâncias, provando essa coação sobre o trabalhador, essa intimidação para aceitar as férias, esse período de férias será sempre nulo. E mais à frente, o próprio trabalhador pode exigir este período de férias. Além do mais, deixa-me só acrescentar uma coisa, que é, estes são períodos que exigem também bom senso, quer das entidades empregadoras, quer dos próprios trabalhadores. Isto não quer dizer que os trabalhadores devam aceitar as férias, ou quer que seja. Mas os trabalhadores devem, em cada decisão que tomam, e as próprias entidades empregadoras, terem noção do período excepcional que estão a tomar. Portanto, aquilo que eu estou a transmitir são os direitos. Se de facto a entidade empregadora pode impor as férias neste momento, não pode. E o trabalhador tem noção desses direitos. Depois cabe-lhe a si, com isto em cima da mesa, tomar a decisão que ela acha mais adequada, ou eventualmente contratar um profissional se entender que é necessário defender-se, porque, como tu dizias, e bem, nós não estamos num cenário de igualdade de armas, o trabalhador não tem a mesma força que a sua entidade empregadora tem, o trabalhador precisa do seu salário para comer ao final do mês. E, portanto, neste cenário, a pergunta era se pode ser obrigado a gozar férias. Não pode, genericamente, mas podemos estar a falar na questão das microempresas, e nesse caso. Das exceções. E pode ser alocado para tarefas. São férias ou não são férias, não é? O que o quê? Não, mas mesmo aqui volta a questão. Será que ao poder marcar férias numa situação normal, no caso de uma microempresa, de um pequeno negócio, será que marcando neste período eles são férias? Pois. Eu tenho muitas dúvidas sobre a considerar férias porque não permite a recuperação física, psicológica, a fruição cultural. Sim, é geral, isto é, está em todo o país e sabemos que é assim para toda a gente, por isso o próprio tribunal não ficaria na dúvida se a pessoa ficou em casa ou não, deveria de ficar, não é? Mas pode Seria ser alocado para outro. E eu peço desculpa porque muitas vezes vou até colocar mais dúvidas do que certeza. Agora, em geral, numa situação normal, não pode marcar ou não pode impor as férias ao trabalhador nesta altura. Ok. Mas isso E pode o trabalhador ser alocado para desempenhar outras tarefas que não aquelas pelas quais foi contratado. Isto é, há um momento de exceção, a empresa precisa de alocar esse trabalhador a outra área, estou a imaginar uns supermercados, ir para a área de levar compras a casa. É possível ou não? É possível e isso é possível até fora de um período excepcional, tem limites, naturalmente. Neste período excepcional ainda mais possível é desde que cumpra esses limites. Ou seja, vamos dizer isto de uma forma mais genérica. O trabalhador, quando é contratado para um conjunto de tarefas, que geralmente são remetidos para uma categoria profissional. Geralmente, quando somos contratados, temos uma categoria profissional que tem um conjunto de tarefas associadas. Há aqui dois pontos. Um é da afinidade funcional, uma questão de afinidade, depois é da mobilidade funcional. O que é que isto quer dizer? No caso da afinidade funcional, quer dizer que, pontualmente, mesmo que não estejam compreendidas nas suas tarefas, são tarefas que são muito próximas daquelas que ele desempenha e poderá pontualmente desempenhá-las também. Vamos imaginar alguém que é contratado para servir a uma mesa. Certo. E estou a falar isto no período atual, mas isto vai servir para o período atual também. É contratado para servir a uma mesa. Se pontualmente a entidade empregadora ou o seu superior hierárquico disser, olha, assegura aqui o balcão durante meia hora ou durante uma hora, ele não está dentro dessas tarefas, mas são afins, são próximas. E, portanto, poderá desempenhar essas tarefas. Desde que o trabalhador tenha, lá está, uma qualificação adequada. Se não tiver, até pode-lhe ser prestada uma formação adequada para ele poder prestar aquelas atividades pontuais. E desde que isso não implique também uma desvalorização profissional.
ou seja, está relacionado com a afinidade. Ele não pode fazer qualquer coisa a qualquer hora. Tem que haver esta Sim, afinidade. Claro que, como deves imaginar isto no concreto, depois pode ter aqui zonas cinzentas, o que é afinidade ou não é. Mas depois há outra claro. questão que é a mobilidade funcional, que é uma afetação temporária. Ou seja, vamos dizer que durante a próxima semana, durante o próximo mês, aquele trabalhador vai deixar de desempenhar as tarefas que está a desempenhar. Vamos imaginar servir às mesas, porque eu estou a usar o exemplo dos restaurantes que é mais fácil, porque podem agora servir, por exemplo, por takeaway, e passa a estar na Certo. zona das informações para o takeaway. Mesmo que isto haja aqui uma zona de afinidade, ele pode passar definitivamente para essas funções. Definitivamente não, durante este período para essas funções. Ou seja, aquilo que te Certo. perguntavas pode ser alocado a outras funções. Isto é possível, desde que, neste caso, não afeta a posição, não exista uma modificação substancial da posição do trabalhador. O que é que isto quer dizer? Que não haja uma posição hierarquicamente que seja penosa para o trabalhador, ou seja, ele está numa posição hierárquica superior em determinado setor e passa para uma situação base. Lá está, mais uma Certo. vez é preciso o caso concreto o que é que está aqui em causa. E desde que a tarefa para a qual ele passa a desempenhar, ele não pode nunca receber menos do que aquilo que recebia. Ou seja, a sua Sim, tem de retribuição manter mantém. mesmo a mesma remuneração. Ok. Exatamente, Ok. mas aqui ainda há uma questão que é esta modificação substancial até pode existir se as partes chegarem a acordo. Portanto, até aqui é mais Sim, é discutível. maleável essa realidade. E diz-me uma coisa, nós Deixa-me temos acrescentar aqui um uma grupo. coisa que é Sim, importante. sim. Deixa-me só acrescentar uma coisa que é importante, que tem a ver e que pode surgir com a própria mobilidade espacial. Ou seja, o trabalhador ser chamado a trabalhar noutro estabelecimento, que não aquele onde ele está, naquele momento. E isto pode ser um Sim. estabelecimento, por exemplo, que é mais longínquo, ou seja, implica mais despesas. E nesses casos, o trabalhador deve, a entidade empregadora deve, pelo menos, porque isto tem uma limitação pelo menos de 6 meses, depois pode prorrogar dentro de alguns requisitos, nesses casos a entidade empregadora tem que subsidiar o acréscimo que essas despesas representam. Ou seja, para aquela situação em que Transporte. alguém transporte, por exemplo, e se estivéssemos a falar até um bocadinho mais longe, eventualmente alojamento. Eu não sei se estas Certo. situações acontecerão muito, mas eu acho que podem acontecer no período atual. Portanto, sim, pode ser alocado, desde que não receba menos e desde que isso não corresponda a uma modificação substancial da sua posição. Ok. Não E sei o se ficou grupo de claro. risco que nós falámos tanto de. Diz? Ficou claro, não sei se ficou. Foi claríssimo. Eu estava aqui a pensar nos grupos de risco, isto é, maiores de 60 ou 70 anos e com doenças que baixem o nível de imunidade, doenças cardiovasculares, diabetes, etc. Essas pessoas, se a empresa não salvaguardar as condições devidas de proteção, são obrigadas a continuar a trabalhar ou podem fazer uma quarentena voluntária, mesmo impondo à entidade patronal. Isto é, eles podem continuar a trabalhar se não existir condições na empresa? Essa também tem sido as questões mais colocadas, porque de facto, não só porque a própria pessoa faz parte de um grupo de risco, mas porque muitas vezes pode demorar, e quando sai do seu trabalho para o seu isolamento social, com alguém que esteja nesse grupo de risco. Pode nem Claro. ser a própria pessoa. Ora, a verdade é que até ao momento, a legislação que tem sido aprovada, as regulamentações que têm sido aprovadas e os apoios que têm sido aprovados não cobrem esse risco abstrato de infecção. Ou seja, porque nós estamos a falar a eventualidade da pessoa contrair a doença. Nós temos neste momento 3 proteções particularmente que estão acauteladas. A questão das pessoas que estão infectadas com o vírus do Covid, e nestas circunstâncias as pessoas têm uma situação muito similar à questão da baixa médica e, portanto, estão Certo, protegidas nesta medida. certo. Estamos a falar de uma segunda situação que está acautelada, que tem a ver com o isolamento profilático. Quando a pessoa é obrigada, porque teve contacto com alguém, porque a autoridade de saúde disse que não pode ir trabalhar, e nessa circunstância tem um apoio de 100% do seu Ok, salário. Isto porque se entende que a pessoa é uma questão de saúde pública, não é a própria pessoa poder estar, porque já pode estar contagiada, mas poder contagiar outros e, portanto, fica obrigada a ficar em casa e, portanto, tem uma proteção de cerca de 100%. Há ainda uma situação que nós também sabemos que tem sido muito comum, que tem a ver com o acompanhamento menor, com menos de 12 anos, na questão da interrupção escolar,
ou com certo. idade, ou com a idade diferente, se tiver em causa aqui uma deficiência ou uma doença crónica do menor. E nesse caso já estamos a falar de uma proteção de 2/3 do seu salário, com 50% assegurada pela Segurança Social e outros 50% pela entidade empregadora. Isto para dizer o quê? Estes são os 3 pontos que estão acalculados. Este Certo. risco abstrato, de infecção não está neste momento acalculado. Provavelmente poderia estar ou deveria estar, isto é outra discussão. Mas não está. Agora, sempre se pode dizer, e não é de menos, que a entidade empregadora, não só nestes momentos, mas principalmente também nestes momentos, tem um dever de zelar pela segurança e pela saúde do seu trabalhador e de criar as condições para que os trabalhadores estejam em segurança a desempenhar a sua atividade profissional. Ou Claro. seja, neste período excepcional, aquilo que qualquer entidade empregadora deve fazer é desenvolver um plano de contingência, deve fornecer equipamentos aos seus trabalhadores, deve criar os distanciamentos necessários, ou seja, deve adotar as medidas possíveis. Obviamente que não há medida que elimine todo o risco, mas deve Mas adotar medidas ao longo deste momento e nessas circunstâncias o trabalhador não se pode recusar a prestar a sua atividade de trabalho. Agora, vamos imaginar ok. um cenário em que a trabalhadora se está a borrifar totalmente, não aplica nada e o trabalhador pode dizer, não, eu nestas circunstâncias não desempenho a minha atividade profissional. Deixa-me dar-te um exemplo para isto se calhar ser mais fácil de perceber. Vamos imaginar fora da situação de emergência, em que um trabalhador, por exemplo, para fazer a sua profissão do dia-a-dia, precisa de umas luvas especiais. E ele chega ao trabalho e essas luvas não estão lá. Ora, o trabalhador Certo. pode dizer não faço, porque estou em risco, porque não estão garantidos os meios de trabalho para eu desempenhar a minha tarefa. Ora, neste momento, isto visto com cautela, obviamente, mas neste momento, se não estiverem acauteladas essas condições mínimas, esses planos de contingência que têm que ser aplicados, no limite aí o trabalhador poderia recusar prestar a sua atividade. Aliás, provavelmente, se algumas das pessoas que nos estiverem a ouvir tiverem alguém relacionado aos próprios negócios, aquilo que eu recomendo é que, para poderem aplicar estes planos de contingência às suas empresas, é que vejam o site da GS, na parte onde refere as orientações e mesmo os planos específicos para determinadas instituições, para que elas possam orientar e ter já ali as orientações que são necessárias para implementar no seu local de trabalho. Eu ainda ontem estive a ver uma orientação sobre a limpeza de superfícies para o caso da restauração. E, portanto, acho que as entidades empresas têm que fazer este exercício também Tem que de ser calcular, proativo e ao cautelar. ser proativo. Em abstrato, este risco de infecção, sendo a pessoa um grupo de risco, ou morando até com alguém que esteja nesse grupo de risco, este risco não está calculado neste momento e a pessoa não pode recusar-se a prestar a sua atividade Ok. profissional. Ok. E diz-me outra coisa. Eu tive uma amiga que a empresa fechou, uma empresa de serviços, de venda de roupa, uma empresa que tem várias lojas e fechou por imposição legal. O trabalhador vai para casa. Vai para casa não por sua iniciativa, mas por iniciativa da própria empresa e por contexto legal, não é? Que impede a empresa de estar aberta. O trabalhador tem direito a 100% do salário base, tem direito a subsídios, perde o subsídio de alimentação. Como é que fica a remuneração desse trabalhador? Olha, não sei se estás a seguir Presidente? também, só que perguntas eu não estou a seguir ao mesmo tempo porque estou a raciocinar com as perguntas ao mesmo tempo, mas quis vir que há alguma coisa que seja útil, tu que és o Sim, sim, moderador, sim. vais aí alguma coisa. Ora, neste caso, a empresa que fechou por imposição da sua administração, não é? Neste caso, é isso que estás a dizer, a não ser que recorra ao layoff, por exemplo, a não ser que recorra a alguma medida nesse sentido, mantém-se obrigado a pagar a retribuição 100% ao seu trabalhador, porque foi por a sua própria opção que fechou a sua atividade profissional. E, portanto, Ok, já podemos falar um bocadinho do layoff e como funciona o layoff, mas nesse cenário se mandou os trabalhadores para casa, mesmo até, eventualmente, a pensar na própria segurança dos trabalhadores. Nesse claro. cenário, tem que pagar na mesma os 100% ou tem que pagar a retribuição como pagava anteriormente. Ok. Agora, Eu tenho aqui uma pergunta. Diz. não, ia dizer que isto pode ser mais complexo. Isto pode ser mais complexo na questão do subsídio de refeição. Na questão do subsídio de refeição pode ser mais complexo porque o subsídio de refeição está genericamente alocado geralmente a uma prestação efetiva de trabalho. Ou seja, Certo. não é por acaso que genericamente nós não recebemos subsídio de refeição ao fim de semana ou quando Sim. estamos de férias. Embora possa existir setores
por exemplo, eu dou o exemplo da hotelaria, em que mesmo com o subsídio de férias e nas férias, o trabalhador deve receber o subsídio de férias. Portanto, é preciso ver setor a setor e é preciso ver o que é que o próprio contrato de trabalho diz. Mas nesta circunstância muito concreta, como não há uma prestação efetiva de trabalho, o trabalhador não está efetivamente a trabalhar, eu diria que o subsídio de refeição, neste caso, não é devido. Ou seja, não será a retribuição exatamente como ela está a ser prestada com prestação efetiva de trabalho. Era o que eu calculava. Eu tenho aqui qualquer coisa. Julgo que vocês continuam a ver. Não. Enganei-me, malta. Vou voltar a convidar o Hugo. Ou o Hugo caiu ou eu expulsei o Hugo. Das duas, uma. Aqui está o Hugo. Vou adicionar. O layoff é só a empresa que faz o trabalho. Desculpa, Tiago, qualquer coisa. Aconteceu aqui qualquer coisa. Eu ia-te fazer uma pergunta que estava aqui nos comentários e aqui a mexer, é que se calhar desliguei isto, que era o Guerra.arc que pergunta, então e as empresas que, mesmo tendo gel desinfetante, o próprio espaço disponível no local de trabalho não está em condições, só tem uma casa de banho, não tem espaço disponível para as pessoas estarem com uma distância precavida de 1 metro, 2 metros. Existe algum contexto legal para que essas pessoas não possam trabalhar, não tendo condições sanitárias? Obviamente que isto não chega, em abstrato pelo menos não é garantir a segurança dos trabalhadores, ter, por exemplo, o gel desinfetante, depois de vez em quando irem lá passar as mãos no gel desinfetante, ou seja, tem que ser medidas tomadas assim. E, portanto, dentro das possibilidades da entidade empregadora, ou seja, isto necessitaria de uma análise muito concreta e perceber que medidas de adaptação e mitigação é que a entidade empregadora pode adotar nesse momento. Mas, como vos disse, também neste momento não existem normas que nos permitam dizer em cada caso concreto como é que devem atuar. Ou seja, nós temos esta análise geral, em concreto, isto é bastante subjetivo e depende mesmo de cada caso, e eu acho que nestas situações, no limite, aquilo que eu aconselho aos trabalhadores é eventualmente tentarem contactar a Direção-Geral de Saúde, algum profissional, para ver a situação em concreto, ou mesmo a Medicina do Trabalho, se tiverem acesso, ou eventualmente mesmo tentarem contactar a CT. Eu digo tentar, porque neste momento fazer telefonemas continua a ser difícil, mas para poder averiguar cada caso em concreto, porque há situações que são extremamente dúbias. Não? Ok. E que eu responder porque eu não sou um profissional da saúde, até para vos dizer se aquela medida está calculada ou não está a calcular, não é? E as realidades são próprias, não é? Quer dizer, cada local de trabalho, cada empresa tem as suas próprias características. Eu, em relação ao teletrabalho, que aqui a Helena Matos Leal está a perguntar, daqui a pouco já vamos falar sobre o teletrabalho. Em relação é uma das perguntas mais, quer dizer, a grande parte dos trabalhadores estão em teletrabalho, é normal que essa pergunta surja. Em relação aos trabalhadores precários, que na minha opinião e de certeza na tua, são aqueles que estão mais desprotegidos num momento como este, em qualquer momento, mas neste em particular. Trabalhadores independentes que não tenham neste momento qualquer tipo de rendimento, têm neste momento algum tipo de apoio disponível? Sim, nestes momentos, como nós podemos imaginar, as pessoas que ficam mais fragilizadas são aquelas que entraram neste momento já mais frágeis. E, portanto, a precariedade num espectro mais geral, se nós falamos, por exemplo, de um contrato a prazo, que é diferente de uma situação de um trabalhador independente, que esteja a recibos verdes, vulgarmente chamado assim, onde poderá, por exemplo, ter um cenário em que fazem cessar o seu contrato no final da renovação, se ocorrer durante este período. Se estivermos a falar, por exemplo, de um trabalhador que foi contratado agora que está no período experimental, se estivermos a falar, por exemplo, de um trabalhador que está a recibos verdes, ser dispensado da sua atividade profissional e ficar sem um rendimento. Ou seja, em vários cenários de precariedade e muitas vezes cenários de falsa precariedade, em que nós estamos com falsos contratos a prazo, em que estamos com falsos recibos verdes, eu acho que isto vai ser um problema dramático, porque os tribunais também, com a suspensão dos prazos e com o seu fecho, não vão dar resposta rápida a estas situações que eram falsas antes desta crise pandémica, e continuam a ser falsas neste momento. E só um tribunal é que pode dizer, não senhora, esse é um falso recibo verde, isso é um contrato de trabalho, e o trabalhador não poder ser dispensado. Ora, nós vamos ter situações verdadeiramente dramáticas nestes casos de precariedade, porque, como eu dizia, quem entra nestas situações, seja uma crise económica, seja uma crise desta natureza,
quem sofre mais é quem já estava mais frágil antes delas começarem, acho que concordamos. Neste cenário, eu acho que os trabalhadores independentes, nós temos visto as medidas a serem reforçadas e eu acho que elas, é um dos casos e concretos em que as medidas têm que ser muito mais reforçadas. Nós temos neste momento dois tipos de apoios, genericamente falando, para um trabalhador independente que fique numa situação de paragem total da sua atividade. Por um lado, nós temos um apoio financeiro extraordinário, por outro lado, temos o deferimento do pagamento das contribuições. Deferimento, não é o não pagamento. Certo. Ora, este apoio financeiro, esta paragem extraordinária, esta paragem total da sua atividade pode, em alguns casos, ser comprovada pelo próprio trabalhador independente através de um compromisso de honra, ou no caso de ter a contabilidade organizada pelo seu contabilista certificado. Uma vez comprovada esta situação, pode candidatar-se a este apoio financeiro extraordinário, que na verdade tem como base, ou seja, baseia-se na base de incidência contributiva, que geralmente já é muito baixa, mas quem é o trabalhador independente perceberá aquilo que eu estou a dizer, e terá como limite máximo o valor do IAS, que neste momento estamos a falar de uma verba de 438,81 €. Ou seja, como deves imaginar, é um apoio extraordinário que não é assim muito forte, mas é o apoio neste momento que está previsto. Na questão depois das contribuições, caso entenda, porque não é obrigado a deferi-las, pode deferi-las assim, entendê-las, pode deferi-las pelo período do mês, prorrogável durante 6 meses, as obrigações contributivas que tiver, e depois elas serão sempre devidas, mesmo quando receber o apoio financeiro. O que pode é depois da cessação desse apoio, pedir para pagar esse valor através de prestações durante determinado período, que num prazo máximo de 12 meses. Ou seja, em geral, um trabalhador independente, a proteção que tem e que tenha uma total paragem da sua atividade, que tenha este apoio extraordinário, que eu, na minha mera opinião, acho que é baixíssimo. O seu limite máximo, lá está, nem sequer é um salário mínimo nacional. Eu acho que isso seria um patamar, se me permites também que dê alguma opinião que não seja só técnica. Claro. Mas eu acho que esse patamar deveria ser subido, e depois tem este deferimento das suas prestações contributivas. São os únicos dois apoios que estão previstos para alguém que, como tu perguntavas, alguém que cesse a sua atividade totalmente neste momento e que seja um trabalhador independente, com aquela principal preocupação, é que muitas destas pessoas não são verdadeiramente trabalhadores independentes. São pessoas contratadas que não têm o seu vínculo devidamente reconhecido. Sim, foi uma das perguntas que me fizeram, foi essa do trabalhador, foi um caso mesmo específico. Diz-me em relação... Diz. Provavelmente foi dispensado, não é? Sim, deixou de ter trabalho, de ter rendimento de um momento para o outro, e obviamente que, sendo um recibo verde, um prestador de serviços, simplesmente ficou sem rendimento, se calhar até para pagar as contas agora no final do mês. A pandemia e outro... Diz? Que se candidate o mais rápido possível a este apoio, então não é muito, mas é alguma coisa, não é? Diz no site que é o Estamos On, Covid-19 Estamos On, que engloba essas medidas todas. Eu acho que é importante toda a gente ir lá para também contextualizar a sua própria situação. A atual situação pode, em algum momento, justificar, por justa causa, o despedimento ou o não pagamento temporário de salários? O não pagamento de salários, não. Exatamente. Uma coisa, depois podemos ter situações que na prática as entidades empregadoras não pagam, mas não pode deixar de o fazer legalmente falando, ou seja, não pode justificar com a situação atual deixar de pagar salários. Pode recorrer às medidas de apoio, como as linhas de apoio de crédito, ou, por exemplo, a questão do layoff. Não pode, mais uma vez, como falamos anteriormente, deixar de pagar os salários de todo. Agora, temos aqui um buraco, por assim dizer, é que não há nenhuma previsão que impeça os despedimentos. Certo. Ou seja, despedimento num sentido, aliás, em todos os sentidos, porque, por exemplo, nós, quando, por exemplo, se uma entidade empregadora neste momento recorrer a uma empresa recorrer neste momento a alguns destes apoios, durante a execução desses apoios, por exemplo, não pode despedir. O problema é que pode fazer. É o caso da linha de crédito e do layoff. Agora, mas neste período, antes de recorrer a esses apoios, pode fazer essas reestruturações todas, ou seja, isto não foi devidamente calculado do meu ponto de vista. E, ou seja,
Este é um caso claro em que os despedimentos coletivos, que, a entrevista até que eu ouvi do António Costa recentemente, ele dizia que não tinham sido, ou não sei se foi até o ministro Cisa Vieira, que não tinham sido, não tinham dado entrada ainda a muitos despedimentos coletivos, mas quer dizer que podem dar entrada. Ou mesmo a questão da extinção, ou mesmo a questão da extinção do posto de trabalho. Ou seja, um dos motivos que fundamenta o despedimento pela extinção do posto de trabalho é exatamente uma situação de dificuldade financeira, de um desequilíbrio económico-financeiro, uma mudança estrutural, exatamente o período que nós estamos a viver neste momento. Portanto, pode justificar a extinção do posto de trabalho e justificar assim o despedimento da pessoa daquele posto, que está a ocupar aquele posto de trabalho. a pessoa receberá uma compensação, obviamente, a pessoa terá que ver os seus créditos salariais pagos, mas pode ficar numa situação de desemprego. Ainda que neste caso possa depois, eventualmente, terá que ver a situação concreta, mas poderá a partir de candidatar-se ao subsídio de desemprego. Mas, de facto, pode esta situação justificar a extinção do posto de trabalho e, portanto, justificar despedimentos. Aliás, há algo que também deve ser dito, é que quando se diz que quando se está durante a prestação dos apoios que não se pode despedir, ora, se um trabalhador tiver o seu contrato a prazo a terminar este mês, isso não é um despedimento. É uma manutenção. A questão do período experimental, se por exemplo se cessar o contrato agora durante o período experimental, se estiver durante o período experimental, não é, segundo o Código de Trabalho, um despedimento. Ou seja, há ali um contrato que confere uma data limite, não é? E que foi acordado entre o trabalhador e a empresa. Por isso, acaba o contrato, acabou. Não é? Sim, mas mesmo assim poderemos estar perante um falso contrato a prazo, mas isso seria preciso averiguar o caso concreto. Mas é aquilo que eu também digo, se alguém estiver nessa situação, que contacte alguém que possa ajudá-lo a averiguar a veracidade daquele termo que foi colocado no contrato para justificar o prazo. Mas a verdade é que sim, esta situação pode justificar a extinção do posto de trabalho. Portanto, experimento. Ok. Esperemos que não aconteça em massa, mas pode. Sim. E quanto tempo é que, não havendo despedimento, mas havendo não pagamento de salários, quanto tempo é que é necessário para que o próprio trabalhador possa rescindir com justa causa o contrato de trabalho? Isto é, não recebe o salário há 1, 2, 3 meses, qual é o número de salários não pagos que é suficiente para justificar a rescisão do contrato? Objetivamente, há uma previsão de 60 dias. Ou seja, não pagamento durante 60 dias. Porque nós podemos estar, efetivamente, em várias situações em que, mesmo que a empresa tenha que assegurar o salário, que não faça. E que não faça esse pagamento. Este propósito, deixa-me só introduzir aqui antes de responder isto em concreto, eu acho que uma das medidas que também deveria ser pensado, se me permites aqui algumas opiniões também, medidas que possam vir a ser, se alguém nos ouvir, e pode ser que alguém nos ouça e da importância a partilhar. Da mesma forma que existe o Fundo de Garantia Salarial para as situações em que as empresas, por exemplo, estando numa situação de insolvência, deixam de pagar os seus salários, esse fundo assegura o pagamento de uma parte dos salários das pessoas. Nesta circunstância, ou através do alargamento desse fundo, ou através da criação de um fundo específico, nós deveríamos perceber que mesmo quando as empresas estão obrigadas a pagar os salários, poderemos ter situações em que as empresas vão deixar de pagar. E aquilo que nós deveríamos acautelar é que a pessoa no final do mês não deixe de receber o seu salário. Porque mesmo que isso saia desse fundo de garantia salarial que já existe e que depois possa ser eventualmente imputado à empresa no futuro. Mas aquilo que nós devemos acautelar é que ninguém chega ao final do mês sem o seu salário. E infelizmente nós sabemos que em Portugal muita gente recebe o seu cheque que recebe hoje para pagar as contas da manhã ou de ontem. Sim, e, portanto, claro. Porque o facto da pessoa poder rescindir o seu contrato com justa causa e depois até pedir uma indemnização por essa rescisão, pela falta do pagamento pontual do seu salário, não faz com que ela o receba na hora. Claro. Portanto, mais uma vez, e para tribunal. Mas neste caso, genericamente, a falta culposa é só considerada os 60 dias. Agora, nós temos aqui uma circunstância, depois a indemnização é arbitrada segundo, ou seja, o conceito é com base no grau de ilicitude do comportamento do empregador. Ora, num momento de crise atual, como é que nós definimos o grau de ilicitude? Ou como é que nós dizemos que houve uma culpa no pagamento, na falta de pagamento da entidade empregadora? Certo. Ou seja, isto vai dar muita discussão, que é, mesmo, por exemplo, num cenário, tu não precisas ficar os 60 dias sem receber para pedir a indenização e a tua rescisão com justa causa. Imagina num cenário em que tu recebes 100 euros por mês. Certo. Não é? Vai estar a receber parte do salário, mas certo.
a parte do salário, mas aquela parte do salário não corresponde à prestação de todo que tu estás a dar de trabalho. E, portanto, tu estás numa situação em que houve uma falha do pagamento pontual da entidade empregadora. Ou então que a entidade empregadora recorrentemente se atrasa a fazer esse pagamento. E tu não consegues prover aos teus compromissos. Também Vai pode dar haver ao uma mesmo rescisão efeito. medicinal. Ora, isto depois é averiguado a questão da culpa da entidade empregadora, que é muito difícil pensar como é que vai ser interpretada no momento atual. Qual é o grau de culpa que uma empresa tem no momento atual? Claro, claro, Agora, claro. aquilo que eu aconselho tecnicamente é que se a pessoa tiver a previsibilidade que não vai receber nesse mês, ou chegar ao final do mês e não receber, que peça logo automaticamente contacto de alguém que eu possa ajudar, algum profissional que eu possa possa fazer contacto também com a empresa, se o entender fazer, obviamente, não espere pelos 60 dias e tente Certo. perceber aquilo que pode fazer neste momento. Porque os 60 dias são geralmente aquele período que é considerado o pagamento não pontual culposo. Mas não é necessariamente só nesses casos que a pessoa pode rescindir com justa causa. Porque a rescisão com justa Quanto causa tempo também é tem uma que, vantagem, permite o recurso ao subsídio de desemprego. quanto tempo é que um Portanto, processo destes no tribunal costuma demorar? Assim, em média? olha, sinceramente não costuma demorar muito agora. É? Perfeito. Seja, estes processos têm sido rápidos do ponto de vista da legislação laboral. Agora, se eu disser, por exemplo, pode demorar um ano, não é rápido neste momento. Não é? Pois, Em geral, é rápido, mas claro, neste momento não é. Neste momento claro, não é. Se claro. eu disser que demora 6 meses, é rápido, mas neste momento não é. E, portanto, a Nem pessoa para a deve pessoa, estar. nem para. Claro, claro. E porquê que isto é importante? Porque a pessoa, depois, se fizer esta rescisão, pode eventualmente ver se está e deve vê-lo antes até de o fazer, se está numa situação de poder receber o subsídio de desemprego. E assim não ficar sem receber nada ao final do mês. Porque neste Claro. momento isso pode acontecer. E esta ideia que eu estava a dar do Fundo de Garantia Salarial alargado é uma ideia, ainda não existe. Era algo que eu acho que devia acontecer, mas não existe neste momento. Diz-me, em relação às férias escolares, existem muitos encarregados de educação que estão neste momento em casa para, no fundo, serem encarregados, não é, dos seus próprios filhos por não existirem aulas. Neste momento existe um apoio que é dado e têm direito a pelo menos grande parte do salário, penso que é assim. Em período de férias, isto é, nós para a semana já vamos estar num período normal de férias da Páscoa. Continuarão a receber esse apoio ou será depois descontado estes 15 dias de férias da Páscoa? Não sei se me fiz entender. Sim, ou seja, este apoio que existe neste momento para o acompanhamento do menor e não só também, quando estamos a falar de acompanhamento de alguém com deficiência ou doença crónica, mas genericamente do acompanhamento do menor, com menos de 12 anos, não é do menor, porque Claro. não são necessariamente todos os menores, que permite que exista uma prestação de apoio de 2/3 da remuneração, que é metade assegurado pela entidade empregadora, metade pela segurança social. Nestas circunstâncias, que implicam também que o trabalhador não possa exercer a sua função em teletrabalho, porque se puder, não tem direito a esta prestação, e também que só um dos progenitores, fica em casa a tomar conta do menor, não podem ficar os dois Sim, com não esta podem estar. justificação. Agora, durante o período das férias, isto também foi uma questão que já me tem vindo a colocar, durante as férias da Páscoa, que devem ser, eu tenho aqui anotado, 30 de março a 13 de abril, mas confirmem, porque eu não tenho absoluta o que eu estava a ver agora antes de fazer a ligação. Pois Neste é. período, das férias da Páscoa, não recebem isto. Não Ok. recebem. Mas há uma exceção. No caso das crianças, ou do acompanhamento de crianças que estão a frequentar equipamentos sociais de apoio à primeira infância, por exemplo, são as creches, mas não só, e também do menor com deficiência, ou aliás, destes equipamentos de apoio à deficiência, neste caso o apoio já é atribuído até 9 de abril. Ou seja, Ok. já ganha a parte das férias da Páscoa. Mas, nas situações mais genéricas, durante as férias da Páscoa, este apoio não é prestado. Ok. Já vamos ao teletrabalho. Mais uma pergunta para o teletrabalho, é normal. Vamos só Eu vi, antes falar eu o vi que eu aqui a penso. questão das férias, eu não estou a ver quem colocou a questão, mas nós já respondemos isto no início. Foi, Eu não sei quem é que exatamente. contactou, mas eu não consigo ver quem é que o disse, mas se for teu amigo, o meu amigo, portanto, se for teu amigo também é meu, que entre em contacto comigo, que eu respondo a esta questão, para não estarmos a repetir aquilo que Ok. já foi dito.
Uma das questões, um dos instrumentos que qualquer empregador tem neste momento como escapatória para garantir que cumpre com os deveres para com o trabalhador e que o trabalhador também vai ter a sua remuneração é o layoff. Eu sei que existe já um regime de layoff que anteriormente a esta situação, agora existe um layoff simplificado. O que é o layoff? Ok, isto está o layoff simplificado, que como tu dizias, já existe um layoff, mas eles têm diferenças. Ou seja, no fundo este layoff simplificado não é um layoff igual, só que simplificado, como o nome indica. Mas também não interessa para o caso concreto, porque a vantagem que o layoff simplificado traz é que ele é mais rápido no seu acesso e mais desburocratizado na forma como ele é executado. E permite o acesso aos apoios muito mais rapidamente. E, portanto, em rigor, nenhuma entidade empregadora neste momento vai, a curto prazo, recorrer ao layoff geral, por isso não é preciso estar a explicá-lo agora em grande medida. Este layoff surge como uma das medidas simplificadas, surge como uma das medidas de apoio à manutenção do emprego. E, portanto, no fundo, estamos a falar de situações ou de empresas que estão numa situação comprovada de crise empresarial e que, por isso, têm que encerrar ou diminuir a sua atividade e que podem recorrer a um apoio, no fundo, que as vai ajudar a pagar os salários dos trabalhadores. Vamos pôr isto dito de uma forma simples, não, se calhar não, foi rigorosa por acaso, mas às vezes a querer simplificar pode não ser rigoroso nas palavras. Mas é uma forma de apoiar o pagamento dos salários durante este período de encerramento ou a diminuição da atividade atual. Atenção que aquilo que eu vou dizer amanhã pode estar desatualizado. Ontem o ministro Cisa Vieira estava a dizer que iriam existir alterações ao layoff e, portanto, quando isto acontecer, vejam outra vez. Mas até lá o que está em vigor é o seguinte. Ou seja, o que é uma empresa em situação de crise empresarial? Ou seja, qual é a empresa que pode aceder a este apoio do layoff antes de dizer o que ele é? São duas circunstâncias neste momento. Ou é uma empresa que teve uma paragem total da sua atividade ou do seu estabelecimento que resultou diretamente, ou seja, é por causa de uma interrupção das cadeias de abastecimento globais ou da suspensão ou cancelamento das encomendas. Portanto, num destes cenários, portanto, serão algumas empresas que poderão estar abrangidas por isto, ou numa situação de crise empresarial, ou que existe quebra acentuada de pelo menos 40% da sua faturação, das suas vendas. Um período também de 3 meses? Inicialmente era 3 meses, agora não, são 60 dias. É nos 60 dias anteriores ao período, considerando o período de 60 dias do ano passado, ou seja, o período homólogo. Comparando esse período atual, se houve essa quebra. Ou seja, vai fazer com que muitas empresas não possam recorrer já, porque na verdade esta queda acentuada começou mais ou menos em 10 dias. E portanto muitas só poderão no final de abril eventualmente. Então aquilo que eu recomendo nesta circunstância é que também, até porque terá que ser certificado pelo seu contabilista, é que as empresas vejam já junto dos seus contabilistas, se não estão naquele primeiro caso em que eu disse da interrupção pela questão das cadeias de abastecimento ou da questão das encomendas, do cancelamento das encomendas, se estão na questão eventualmente da ruptura dos 40%, que vejam com o seu contabilista, até para poder preparar com antecipação, a partir de que momento é que estarão nessa circunstância. Ok? Agora, isto pode haver aqui uma novidade. Poderá haver aqui uma novidade. É que aquilo que eu ouvi do Ministro da Economia, Ministro Cisa Vieira, é que as empresas que estão agora em encerramento compulsivo, aquelas que foram obrigadas a fechar com o estado de emergência, também passarão a estar abrangidas pelo layoff. Ou seja, as empresas que tiverem encerrado, porque foram obrigadas a encerrar, poderão já recorrer ao layoff imediatamente. Mas, até estar regulamentado, ainda não estão abrangidas, só se inserirem num destes dois requisitos. E atenção aqui, é que não vai haver propriamente, este procedimento é rápido, ou seja, é comunicado aos trabalhadores, é enviado para a Segurança Social e os apoios começam a surgir, pelo que eu ouvi, seria a partir logo do início de abril, mas pode ser fiscalizado durante, podem estar a prestar falsas declarações, empresas, não é? Podemos estar nessa situação. Mas serão fiscalizados. Salário, certo? Ou seja, as empresas também têm obrigações, como vou explicar a seguir, no pagamento dos salários. Ou seja, se as empresas não cumprirem as obrigações que têm, elas podem ser fiscalizadas a qualquer momento durante o apoio e posteriormente. Ou seja, se tivermos aqui alguém que tenha uma empresa ou que tenha alguém que conheça, que esteja a pensar nisso, que pense muito seriamente, porque terá, depois que eventualmente, se não tiver a cumprir
ou não tiver os requisitos de acesso, ter que restituir todo o valor que recebeu. Mas Neste não há uma caso, avaliação interna, isto é, não há uma avaliação prévia, isto é, não, a isto é, avaliação prévia é através do conjunto. A avaliação prévia é feita, no fundo, de uma forma muito rápida, porque é através do conjunto de documentos que a entidade empregadora tem que, a empresa tem que ceder à Segurança Social, tem essa certificação do contabilista, mas depois, eventualmente, até pode não cumprir, não pagar a parte dos seus salários, por exemplo. E qual é este apoio? Corresponde a 2/3 o trabalhador numa situação de layoff. O trabalhador passa a receber 2/3 da sua remuneração líquida. 2/3. ok, Destes 2/3, e isto pode alterar, porque eu ouvi ontem algumas declarações que me parece que vão nesse sentido que possa alterar. Ou então foi só um lapso do Sr. Ministro ao falar. Mas destes 2/3, atenção, é dentro dos 2/3, 70% é assegurado pela Segurança Social e a entidade empregadora 30%. Ou seja, num cenário destes, a medida de apoio que é dada à entidade empregadora para não despedir é que só vai pagar 30% de 2/3 da remuneração que tem que pagar. Agora, há aqui 2 limites que têm que ser considerados. Primeiro, o trabalhador nunca ficará numa circunstância de receber menos do que o salário mínimo nacional, mas também não receberá mais do que 3 vezes o salário mínimo nacional. Ou seja, tem esta baliza de mínimo de um salário mínimo nacional, de máximo 3 salários mínimos. Pode ser conjugado, e é algo que deve ser avaliado, com um plano de formação profissional, que é elaborado em contato com a economia de P. Tem um pagamento de uma bolsa que é de um valor praticamente é muito reduzido, estamos a falar de 131 euros, 64 cêntimos, e metade para a entidade empregadora, metade para o trabalhador. Mas pronto, é uma possibilidade, se a entidade empregadora encerrar, também aproveitar este momento, pelo menos para proporcionar formação aos seus profissionais, que permita depois até aumentar a competitividade da própria empresa no futuro. Neste caso, este apoio, que é uma forma de procurar manter os postos de trabalho, pode ser durante um mês e pode ser prorrogado no máximo durante 6 meses. Além disso, há a isenção total do pagamento das contribuições à Segurança Social, ou seja, aquilo que a entidade empregadora paga, ou seja, mas apenas isenção a cargo da entidade empregadora. Ou seja, a entidade empregadora deixa de pagar à Segurança Social aquilo que paga-nos com retribuição de todos os trabalhadores todos os meses, durante este apoio. Mais informações do que estas, eu acho que neste momento se calhar iria confundir, mas até porque pode alterar. O que deixei-te de ouvir, não sei se é a minha internet, se é a tua. Eu vou-te tirar e vou voltar. Estás-me a ouvir? Estou, desculpa, para ouvir. Não sei o que eu estava a dizer, parece muito quanto tempo é que isto vai durar, seja a minha. Ok. Eu estou-te a ouvir muito mal. Estás-me a ouvir? Não. Eu vou-te tirar e vou-te convidar, mas temos 4 minutos, ok? Porque o Instagram tem um limite de 1 hora o direto. Por isso eu vou-te fazer aqui mais uma pergunta. Eu estou-te a ouvir muito mal. Eu vou-te tirar e convidar, ok? Dá-me só um segundo. Agora vamos aqui convidar o Hugo. Hugo, estás-me a ouvir? Ok, então, temos 4 minutos, é isso? Temos 4 minutos. Podemos sempre fazer um segundo direto. Podemos fazer. Eu tenho aqui a questão do teletrabalho para te perguntar e depois uma pergunta mais geral sobre a tua opinião do que é que poderá mudar no mundo do trabalho. Se precisares mais tempo, fazemos um segundo. Não, tranquilo. Força. Eu acho que também não vamos cansar mais as pessoas. Ou seja, só dizer que há um mecanismo também previsto para quem não está na situação de crise empresarial, que permite o pagamento da retribuição de apenas 75% da remuneração do trabalhador, mas isso fica para falarmos, se calhar, noutras núpcias. Falando da questão do teletrabalho, que me parece ser mais relevante neste momento, o teletrabalho teve uma alteração agora, com as medidas extraordinárias, que antes o teletrabalho tinha que ser por acordo entre a entidade empregadora e o trabalhador. Neste momento pode ser decidido unilateralmente, quer pelo próprio trabalhador, desde que as suas funções sejam aptas a desempenhar através do teletrabalho, ou pela própria entidade empregadora.
Portanto, neste momento, quem pode desempenhar a sua atividade por teletrabalho deve fazê-lo obrigatoriamente e não necessitará aqui a questão do acordo. Uma questão muito importante, não esquecer, comunicar às seguradoras. Porque a partir do momento que tu alteras o teu local de trabalho, tu deixas de estar coberto se não fizeres as informações devidas. E deixas de estar coberto e tens que informar a entidade empregadora que mudaste. Tens que dar um conjunto de informações, mas uma delas é que mudaste o teu local de trabalho. Como uma circunstância normal em que tens que informar quando a entidade empregadora é que tem que informar. Quando muda o local de trabalho. Às vezes as pessoas pensam só porque mudou o teletrabalho não tem que fazer esse aviso. Tá? Atenção, a partida ninguém vai ter acidentes em casa, espero eu, mas pode ser durante o horário de trabalho. Certo. Claro, pode sempre acontecer. E muito rapidamente, a entidade patronal, o empregador tem de suportar em parte ou na totalidade as despesas inerentes ao teletrabalho? Olha, isso não se retira diretamente da lei. Isto cria uma situação diferente. Isto cria o que se retira é que se presume, se no acordo que é feito não for dito, que aquele equipamento que o trabalhador tem é da entidade empregadora. Ou seja, no acordo tem que se estabelecer essas coisas todas. Só que atualmente, como houve esta obrigação unilateral, então nós não sabemos bem como é que isto fica. Agora, parece-me uma coisa, é uma certeza, é que o trabalhador não tem que comprar um portátil agora, se a entidade empregadora quiser fazer teletrabalho. Ok? Portanto, mas isto não se retira diretamente da lei. Eu acho que isto aqui é o mínimo. Acho que será assim que será decidido. Mas nós ainda não estávamos numa situação de unilateralidade. Agora, Sim, também há certo. que é do princípio da igualdade de tratamento. Da mesma forma que os colegas, ou que ele, quando estava a trabalhar no escritório, por exemplo, tinha acesso ao computador e à internet em casa, também tem que ser a entidade empregadora a assegurar isso. Com algum bom senso, obviamente. Se eu tiver um computador em casa que sirva, espero eu que não vá pedir à entidade empregadora para lhe comprar um portátil, não é? Também temos que ter algum bom senso neste momento, acho eu. Mas é esta a questão. A Helena tinha perguntado a questão de subsídio, não era? Subsídio de refeição. Subsídio de refeição, Sim, não é? sim. Sim, era isso mesmo. Eu vou dizer, eu tive a falar com alguns colegas meus já sobre esta questão, uma das questões mais controversas que eu acho que apanhei até agora. Porque nós nunca vivemos uma situação destas, portanto nós não sabemos muito bem como abordar. A questão é que eu sou do entendimento que o subsídio de refeição deve ser pago e explico porquê. Porque há uma prestação efetiva de trabalho e porque há um artigo do Código de Trabalho, que é o 169, que defende o princípio da igualdade de tratamento. Ou seja, se um trabalhador é obrigado a ir fazer teletrabalho, ou tem que ir fazer teletrabalho neste caso, que não pode ser prejudicado nas suas retribuições. Agora, eu acho que isto depende de duas coisas. Uma é o que diz o seu contrato de trabalho e do facto de estar acordado desde o início que iria receber subsídio de refeição. E pelo facto de já estar a receber, ou seja, não passa a receber porque vai para casa. Mas se já estivesse acordado no seu contrato de trabalho e se já estivesse a receber, nesta situação compulsiva de teletrabalho, eu entendo que o subsídio de refeição deve ser pago. Mas este não é um entendimento comum, porque o subsídio de refeição, muitas vezes, ou o subsídio de refeição é criado para a prestação efetiva de trabalho e até para compensar a deslocação que o trabalhador tem que fazer. Ou seja, tem que sair de casa e ir fora. E, portanto, isso não se verifica quando vai para casa. Portanto, eu digo-te, se tiver de um lado o trabalhador, eu vou exigir a subsídio de refeição sempre, porque esse é o meu entendimento. Agora, é uma das questões, que é daquelas que eu menos garantias posso dar neste momento, que eu não sei como é que vai ser considerada no futuro, porque estamos a falar de uma legislação que foi criada há 10 dias. Portanto, não sei qual será a interpretação. E a minha interpretação, e apenas me vincula a mim, é que sim, que é devido. Pelo princípio da igualdade. Muito obrigado. Só para a chamada não ser interrompida, sem te agradecer pela paciência. Acho que as pessoas gostaram, querem que eu guarde o direto no final, hei de guardar. Muito obrigado por esta paciência e espero que tenha sido esclarecedor para a maioria dos que nos estiveram a ver. Na sexta-feira vou ter o Miguel Costa Matos para falarmos sobre as questões económicas, por isso estão todos convidados na mesma, à mesma hora, na sexta-feira. Está bem? Obrigado, Hugo. Muito obrigado. Um forte abraço aí para o Porto. Um abraço. Um abraço. Sempre. Um abraço.